Graças a Deus. Sentem-se um pouquinho, por gentileza, antes de orarmos. Vamos abrir em 2 Reis, do 1 ao 17. Agora nós vamos ler tudo. 2 Reis 1 a 17. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto, no palácio de Samaria, e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebude, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebude, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, e ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebude, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou como era o homem que os encontrou e disse isso. Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. Então, preste bem no 11. Depois disso, ele enviou mais um oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, diga de novo. Oh, rei. Ok. Fogo do céu, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro, então diga comigo, então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. Ok. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados teus servos. Quer dizer, nós estamos cumprindo ordens. Se o lá em cima não tem juízo, 100 homens com 2 oficiais já foram mortos. Nós vamos morrer também. Tenha consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor. Eu gosto também dessa forma objetiva, direta, que sempre os profetas que eram de Deus se apresentavam. Assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebude, deus de Ecrom?
Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Ok, então, nós falamos um pouco na segunda-feira sobre essa passagem, ficamos na primeira parte. Acasias era filho de Acabe. Acabe foi um rei importante, mas ele poderia ter marcado a história dele de forma digna e correta, obedecendo a Deus, e, no entanto, quando se fala de Acabe, nós já lembramos de um dos homens, se não o mais fraco, talvez o mais fraco, um dos mais, que, ao ser pressionado, ele sempre cedia mais para as pressões, para aquilo que estava, para Jezabel, no caso, que o pressionava bastante, a fazer o que ela queria. Então, toda vez que ele era pressionado, ele pecava contra Deus. Toda vez que ele era pressionado, ele cedia mais para as pressões do que para Deus. E com isso, ele transformou Israel na maior bagunça. Diga bagunça. Você sabe por que a vida de muitas pessoas está uma bagunça? Porque elas estão sempre nos extremos. Ou elas não fazem nada, ou elas fazem coisas demais. Nunca há um equilíbrio. E a Bíblia diz: sede sóbrios. Quando você pega sóbrio, quer dizer equilibrado. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Por que algumas pessoas têm sido devoradas pelo mal? Porque elas são desequilibradas. Porque elas estão sempre num lugar de desequilíbrio. Ou elas não fazem nada, ou elas fazem coisas demais. Elas nunca trabalham para chegar num equilíbrio. A gente sabe que em tudo, falar demais é um problema, também não falar é um problema. Comer demais é um problema, também não comer é um problema. Então, as pessoas, se elas não se encherem de Deus e caminharem à luz da palavra de Deus, elas estarão sempre num lugar que vai transformar a vida delas numa bagunça. E muitas pessoas, elas são assim, cada um tem um ponto fraco. Todo mundo tem o seu ponto fraco. E o diabo, que estuda muito bem as pessoas, ele consegue chegar claramente, entender claramente qual é a fraqueza das pessoas. Então ele sabe, ele começa a estudar as pessoas e descobre que toda vez que elas são pressionadas numa determinada área, elas caem, elas cedem, elas fracassam. Então, aquela pessoa que nunca para trabalhar aquilo, porque é uma coisa que a gente sempre fala, a Bíblia diz, tudo que você esconde tem poder sobre você. Tudo. Não é à toa que a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará.
Então, toda pessoa que ela encobre as suas transgressões, ela não prospera. E quando a gente pensa sobre encobrir transgressão, ninguém para, todo mundo pensa que ela ela pode estar escondendo algo altamente pecaminoso. Mas também tem pontos na vida da pessoa que, enquanto ela não busca ajuda, ela não confessa, tem coisas que é necessário você confessar para você se livrar daquelas algemas. Parece que enquanto você não fala, aquilo continua tendo poder sobre você. Está entendendo? Aquilo continua tendo poder sobre você. Não estou falando que você tem que sair daqui e contar para todo mundo. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Nós precisamos saber o que estamos falando. Quando a Bíblia diz sobre confessar as nossas falhas uns aos outros, ela não está dizendo você sair falando para todo mundo, ela está dizendo todo mundo deve ter alguém que possa concordar com ele por aquela mudança. Que é alguém de Deus, alguém sério, íntegro, ético, que é capaz de ouvir você e ajudar você naquele ponto, que é muito importante. Que às vezes você precisa realmente falar e alguém concordar com você. Tanto é que a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. A Bíblia diz que é necessário, fala sobre a concordância, o poder que há a concordância. Então, às vezes, é necessário, numa libertação, você ter alguém de sua inteira confiança, alguém de Deus, cheio do Espírito Santo, que você possa falar, e essa pessoa terá o interesse de concordar com você e liberar junto com você aquela libertação, e você se livrar daquilo. Quando você guarda sozinho, de alguma forma aquilo vai te corroendo e te escravizando, e você não consegue sair daquilo, e o diabo continua tendo poder sobre você. Até porque, quando você fala sobre algo, significa que isso não te pesa mais, você não tem nada escondido, nada mais vai te oprimir. E eu amo isso. Eu odeio coisas escondidas porque elas te escravizam. Não tem nada melhor do que você ser você mesmo e falar o que tem que falar e ser a mesma pessoa, porque isso te liberta. Se alguém falar, o fulano faz isso, não é surpresa para ninguém. Ele é assim, nunca esconde isso de ninguém. É muito duro dentro do cristianismo, muitas pessoas vivem amarradas, escravas, porque dentro de uma teoria religiosa diabólica, elas ficam aprisionadas como se elas não pudessem ter defeitos. Como se elas vão ser criticadas, atacadas. Tem gente que até uma gripe que ela pega, ela já se sente constrangida, porque como eu sou de Deus, eu não posso ter nenhuma coisa errada acontecendo na minha vida. Nós não podemos permitir que nenhuma escravidão tenha poder sobre nós. Nós não estamos aqui para aceitar coisas ruins, mas somos humanos, estamos na terra e temos que ter a humildade de não só reconhecer, como também não permitir que essas coisas nos escravizem, que coisas acontecem, nós erramos, nós escorregamos, nós podemos ficar doentes, nós temos problemas que aparecem na nossa vida, e isso não significa que, de repente, Deus está contra mim, etc. Talvez Ele está me chamando a atenção para alguma coisa, e talvez são as coisas da vida, que eu simplesmente preciso aprender a lidar de forma simples e equilibrada, madura, para eu não tornar a minha vida cristã um fardo. Que é o que eu vejo muitas vezes, as pessoas vivendo
um cristianismo fardoso, mas vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar. Eu não posso viver dessa maneira, de jeito nenhum. Então, às vezes, o que eu percebo dentro do cristianismo? Que muitas pessoas, elas vivem tão escravas, que quando alguém fala a verdade, é direta com elas se assustam, elas até se escandalizam, porque elas estão tão acostumadas com a convivência de gente, parece que foi feita em série. Esse é o lote. Esses aqui nunca erram, nunca falham, nunca são atacados, nunca são tentados, nada de errado acontece com eles. Eles não têm pensamentos, nem sentimentos ruins, nada acontece com eles. Então, eu tenho que viver dessa maneira como se eu já tivesse sido transladado. Então, vira um desequilíbrio total. Eu creio que, se as pessoas não pararem para trabalhar uma vida equilibrada, elas vão transformar a vida delas numa bagunça, como Acabe transformou. Porque ele era fraco, o diabo se aproveitou dessa fraqueza, e toda vez que ele era pressionado, o diabo usava Jezabel para pressioná-lo, ele fazia o que ela queria, e não botava limite, e não colocou limite, e não ajustou nada na vida dele, e não trabalhou mudar, não se humilhou, não pediu ajuda de Deus, não confessou a sua enorme fraqueza. Muito bem, terminou destruído, e destruiu com a vida espiritual do país, e enfim, veio o seu filho, também desequilibrado, porque ele foi criado num meio desequilibrado. Sabe, minha gente, eu digo o seguinte: enquanto algumas pessoas não traçarem uma risca, fazerem um risco ali e falarem, chega, até hoje, todas as minhas gerações, até chegar em mim, foi uma bagunça. Eu decido que eu vou mudar isso aqui. Porque eu penso que vem vindo aquela bagunça, e um dia alguém tem que chega. Eu não vou mais permitir que isso vá adiante. Porque nós vimos que entra geração, sai geração, entra tempo, sai tempo, ano, sai ano. E às vezes ninguém para, é um repetindo a atitude do outro. Um mais desequilibrado que o outro, um mais bagunçado que o outro, uma vida mais bagunçada que a outra, um mais indisciplinado que o outro, e ninguém coloca um fim nisso. Um dia alguém tem que parar e falar, chega. Eu vou me colocar na posição de mudar isso. Se os que vieram antes de mim não quiserem mudar, ou que mesmo estão aqui junto comigo não querem mudar, eu decido mudar. Eu vou investir nisso. Porque eu estou vendo que essa bagunça vai continuar. E por quê? Porque há desequilíbrio. E por que há desequilíbrio? Porque ninguém parou para prestar atenção nas coisas que estão acontecendo e colocar força, porque mudar isso dói e incomoda. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Tem que mudar isso. Seja a área que for. Você não suporta ser pressionado nessa área que você cede. Então, está na hora de você vencer esse mal.
Você é desequilibrado, você não está dentro de um equilíbrio em alguma área na sua vida. Como eu disse, tem áreas e áreas. Tudo que é demais não funciona, nada. Nada. Ainda tem uma passagem em Eclesiastes que diz para você não ser demasiadamente justo, porque você destruiria a ti mesmo. Porque toda pessoa que ela vai para um extremo, ela, mesmo dentro da fé, ela vai se tornar uma pessoa doente. A fé pode deixá-la perturbada, desequilibrada. Ela deixa de viver a vida dela, ela deixa de conviver de forma saudável, ela vira uma bagunça, você pode ver. Você tem que ofertar e dizimar. Você está aqui, você recebeu seu envelope para fazer a sua oferta do final do ano, que deve ser feita corretamente. Está tudo certo dentro de um equilíbrio. Mas existem pessoas hoje altamente amarguradas com igrejas, porque elas passaram muitas privações, porque os pais ou alguém da casa, dentro de um desequilíbrio, chegou a vender absolutamente tudo, deixar a família sem geladeira, sem cama, sem colchão. Eu atendi pessoas dormindo em pequenos colchonetes com papelões embaixo, porque um dia o pai ou a mãe, não me lembro, tinha vendido tudo para fazer uma oferta. Aí, quando eles compravam mais alguma coisa, de repente, aquilo voltava a se repetir. Então, os filhos se tornaram totalmente arredios e amargos em relação à igreja do Senhor. A Deus, não me fale de igreja, não me fale de igreja, porque esse desequilíbrio foi um mal para a família. Então, você tem que dizimar, você tem que ofertar, mas tudo que você pender para o desequilíbrio, dentro da fé, também vai te prejudicar. Vai prejudicar a sua vida. Então, nós temos que aprender em tudo nessa vida. Tudo tem que ter um equilíbrio. Você tem que... Deus quer que você o busque, tenha tempo com Ele. Mas você também precisa ter tempo com a sua família. E que é só administrar bem, você consegue ter o tempo para o Senhor, estar ligado no Senhor, ter o tempo com a família, aquele momento que você senta para a refeição, aquele momento que você tira e está ali em família. Pode não ser muito, mas o tempo que você tem, ele tem qualidade. Algumas pessoas não limpam a casa é suja, imunda, não dá para viver direito nela, não tem decência nela, dignidade. Outros limpam tanto que ninguém pode viver dentro. Então, o desequilíbrio estraga com tudo. Tudo. Toda área desequilibrada não come demais, não dorme demais. O diabo vai se apropriar. Ele vai se apropriar. Então, cabe a cada cristão entender que a vida de tantas pessoas que foram destruídas começou assim, com desequilíbrio, a maioria. Sem dosar as coisas, porque as coisas de Deus devem ser equilibradas. Sede sóbrios, sede equilibrados, para o diabo não te devorar. Porque às vezes as pessoas alegam que elas estão fazendo isso e aquilo para Deus, mas há tantos desequilíbrios na vida delas.
tem tantas áreas desajustadas, que não há como Deus fazer tudo o que Ele quer fazer, porque o que é pior, aquilo se torna uma escravidão na vida da pessoa. A pessoa não sabe pensar com lucidez, com inteligência, com sabedoria. Ela fica obcecada. Pessoas desequilibradas se tornam pessoas normalmente obcecadas, dominadas. Elas são dominadas pela circunstância. Você tem que prestar atenção onde o diabo vem pegando você. Por onde? O ponto fraco. Você cede a todas as pressões. Quantas pessoas que nunca conseguem equilibrar a sua saúde, o seu peso, porque a pressão da fome, da ansiedade, faz com que elas desandem e percam tudo o que elas já tinham feito. Elas não sabem dizer para a carne delas: você não manda em mim. Você não manda em mim. Mas elas deixam muito claro que a carne manda nelas. Consequentemente, essa carne se torna um ídolo na vida delas. Como a comida é um ídolo na vida de muitas pessoas. Algumas pessoas, quando estão aflitas, ansiosas, elas não vão buscar em Deus, elas vão buscar em Baal-Zebude, elas vão buscar numa pizza, numa comida. Não estou dizendo que você não tenha que comer, estou dizendo que tudo que tem controle sobre você vai tornar a sua vida bagunçada. E você é uma pessoa frustrada. Porque uma coisa é você ter o poder de vencer as coisas, outra coisa são as coisas terem o poder de vencer você. Não tem nada que nos deixa mais fortes e seguros do que quando a gente percebe que as coisas já não nos vencem mais e não tem mais o poder que tinha sobre nós. Algumas pessoas é pelo sexo. Elas têm reações físicas e elas têm sensações e sentimentos e elas se sentem pressionadas por todas aquelas reações e elas, ao invés de parar e dizer: isso é questão de mente, não vou ficar pensando nisso, seja comida, seja sexo, seja um vício, tudo isso é vício, mas um vício de bebida ou de cigarro, drogas lícitas e ilícitas. Tudo funciona da mesma maneira. Começa com aquela pressão. Enquanto isso tiver poder de te vencer, isso vai continuar sendo um ídolo na sua vida. Um Deus. Que toda vez que você está aflito, você não corre para Deus, você corre para o cigarro, você corre para a bebida, você corre para o sexo, você corre para a comida. Você corre. Você não corre para Deus, você vai buscar uma saída para você, uma cura, digamos assim, emocional, um conforto naquilo lá. Naquilo lá. Então, algumas pessoas, quando elas se sentem solitárias, elas poderiam se voltar para Deus e aprender a viver. Não que elas tenham que viver a vida toda solitária, não é isso. Mas tem um tempo para eu aprender. Às vezes Deus me deixa numa condição para eu aprender a lidar com aquilo. E transformá-lo na prioridade da minha vida. Nessa, muitos correm para a internet, entram nesses grupos aí, e sites de relacionamentos e se metem em encrenca pesada. E a vida está bagunçada. Totalmente bagunçada. Assim, olha, eu posso passar horas e você abrir o leque. Tudo começa assim.
Você está tenso, você está aflito, você está angustiado, você está ansioso, você está... Ao invés de você pegar essa ansiedade e lançar no Senhor, você lança em alguma coisa que vai tornar a sua vida ainda mais bagunçada, vai te deixar frustrado. Momentaneamente, a sua carne se sente satisfeita. Só que logo após satisfazer a carne, vem a sensação de desconforto, porque você sabe que mais uma vez você fracassou, mais uma vez você cedeu às pressões, mais uma vez você foi fraco. Quando você vence uma coisa que antes tinha poder sobre você, a sua carne sente horrores, só que o seu espírito se sente realizado, porque lá dentro você vê, acabou, isso não manda mais em mim, isso não tem mais controle sobre mim. E o que acontece com algumas pessoas, como a Casias? Ela tem um problema, ela já caiu da sacada, ela já está com uma situação que está debilitando, deixando ela debilitada, de alguma forma. Aqui ele caiu literalmente da sacada, mas aí tem muitas coisas que podem nos debilitar. Nos deixar numa situação de escravidão, numa situação bagunçada, algemados, acorrentados. Aí, ao invés dele buscar em Deus, ele foi buscar onde os pais dele buscavam. E qual foi o fim do pai? Derrota. Da mãe também. Ele foi buscar no mesmo lugar. Porque onde que eles buscavam? Em Baal. No mesmo lugar. Então, o que algumas pessoas fazem quando elas têm um problema? Elas continuam repetindo os erros dos seus antepassados, das pessoas que convivem com elas, que bagunçaram com a vida delas e com a vida dos outros, porque toda decisão que você toma, você não afeta só a sua vida, você afeta quem está ao teu redor. Aí a pessoa vai lá e faz a mesma coisa que gente que já quebrou a cara inúmeras vezes fizeram e não chegaram a lugar nenhum. Aí ele é avisado de que porque ele tinha feito isso, ele ia ter um fracasso. Mais um, e agora um fracasso de verdade, ou a morte, ele não ia se levantar. O que a pessoa faz? Ao invés dela, naquele momento, ao invés do Acasias ter caído de joelhos e se arrependido e pedido misericórdia, ele foi com ira contra o homem de Deus, e ele mandou um oficial com 50 homens para pegá-lo. O homem de Deus, eles já chegaram e sabia que ele era um homem de Deus e trataram ele por homem de Deus. E quem está seguro, né? Quem é de Deus está seguro. Ele era sozinho para enfrentar 50 homens e um oficial. Eles disseram, homem de Deus, desce, porque o rei manda você descer. Ele, diante de 50 homens e um oficial, ele disse, eu sou homem de Deus, que desça fogo sobre vocês. E desceu mesmo. Porque sozinho, quando uma pessoa ela está em Deus, ela pode estar sozinha. Sozinha na casa dela, sozinha no trabalho dela, sozinha no meio de uma multidão de pessoas. Mas se ela sabe que Deus é com ela, ela não se intimida, ela enfrenta. Ela não cede àquela pressão, porque aquilo era uma pressão, 50 homens e um oficial, mandados pelo rei lá embaixo, era uma pressão. Ele não cedeu. Pois o rei, esse é o erro, aí está. Tem gente que ela já viu que uma coisa não funciona, mas ela insistentemente continua a praticar os mesmos erros, insistir nos mesmos erros, nas mesmas táticas, nas mesmas formas de tentar resolver situações. Elas usam
agem da mesma maneira. Ele mandou mais 50. Mais 50 homens e um oficial. Eles fizeram a mesma coisa. Homem de Deus, desça, porque o rei manda. Ele disse, eu sou homem de Deus. A pressão que eles fizeram contra ele, 50 homens, um oficial mandado pelo rei, não alterou o emocional dele em nada, porque ali estava um homem que não vivia por emoções nem por sentimentos, vivia por fé. Então, olha a diferença. Sozinho. Ele disse, eu sou homem de Deus, que desça fogo sobre vocês e queima, e destrua todos vocês. E aconteceu isso de novo. Ninguém pôde tocar nele. Mas olha o que é uma pessoa de cabeça dura, teimosa, cega, altamente estúpida, cega. Ele, pela terceira vez, ele comete o mesmo erro. Às vezes eu fico parada e pensando, como uma pessoa pode ser tão estúpida, de já ter quebrado a cara diversas vezes na mesma área e ainda ir lá repetir o mesmo erro. Às vezes eu fico parado pensando, será que essa pessoa não está vendo? Que isso não está levando a lugar nenhum, que ela não está saindo do lugar, que nada está nada está evoluindo, não está tendo progresso, ela está tendo o mesmo resultado, que a derrota, mais uma derrota, mas ela insiste em continuar reagindo da mesma maneira. Pois pela terceira vez, o rei ordenou que um oficial e mais 50 homens fossem lá para pegar o Elias. Só que dessa vez, o oficial com os 50 soldados é que tiveram juízo. Que é o que eu estou falando. Se o rei não tem juízo, alguém aqui tem que ter juízo. Se o rei não teve lucidez nenhuma, sensatez zero, alguém tem que ter. Já chegaram e caíram de joelhos e disseram, tem consideração. Quer dizer, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, porque senão nós vamos morrer. Eles já sabiam onde aquilo ia dar. Tem misericórdia de nós. Não faça nada contra nós. Porque o oficial e os 50 homens entenderam que já 2 oficiais com 100 homens já tinham morrido na mesma situação. Quantas perdas algumas pessoas já tiveram e continuam tendo por repetirem os mesmos erros. Por insistirem nas mesmas práticas, no mesmo comportamento, mantendo o mesmo caráter, na mesma linha de pensamento. Quantas pessoas que são tão teimosas, tão orgulhosas, tão arrogantes, que elas simplesmente repetem insistentemente os mesmos erros. Elas não mudam a forma de falar, elas não mudam a forma de pensar, elas não buscam, porque você precisa, para você realmente ter uma vida com Deus, você precisa investir nisso. Investir nessa renovação mental, investir nessa troca de coração, investir nessa mudança de caráter, investir nessa mudança interna. Você tem que investir. Se você não investe nessa mudança interna, a perda na vida é muito grande. Como esse aqui perdeu a vida. Ele perdeu a vida. Porque ele não aprendeu com os erros dos pais, ele não aprendeu com
já de primeira, o primeiro oficial com os 50 homens, ele não aprendeu nada. Ele não aprendeu. Algumas pessoas não aprendem nem com os exemplos dos outros, nem com os seus próprios fracassos. Elas são tão estúpidas, tão cegas, estão tão condicionadas a manter aqueles mesmos hábitos, porque elas não param para prestar atenção. Peraí, esses hábitos têm me colocado em encrenca, essa minha maneira de agir, de reagir, eu não posso mais continuar agindo dessa maneira, sendo essa pessoa que eu tenho sido. E não importa quantos anos você tenha, se você quiser uma vida digna e abençoada, você vai ter que, uma hora, parar para trabalhar as mudanças que precisam ser trabalhadas. Sabe o que eu lamento? Que algumas pessoas estão há muitos anos dentro da igreja, ouvindo as mensagens, ouvindo as palavras, recebendo as direções, e elas simplesmente vão deixando. Só que as coisas vão afunilando. E chega uma hora que ou você vai ceder para Deus, ou as coisas nada vai ser movida do lugar. Você não vai ter um resultado. Deus é amor, é misericórdia. Só que é o seguinte, eu creio que Deus vem trabalhando, porque é tempo, Jesus está voltando, Ele não quer que o seu povo pereça. E apesar de ter muitas pessoas indo em busca da fé em igrejas e tal, muito poucas realmente conhecem a Deus. Muito poucas. Muitas ainda continuam sendo pessoas carnais, mantendo seus altares, sendo controladas por muitas coisas. A fraqueza controla, as pressões controlam, a carne controla, elas andam na carne. Pois aí os 50 homens com o oficial, eles caíram de joelhos e pediram misericórdia. Aí o anjo do Senhor veio e disse: Elias, pode ir. E ele foi. Seguramente ele chegou e falou, não teve rodeios, disse: é o seguinte, o rei. Deus pergunta, não há Deus em Israel para você ir mandar mensageiros a Ecrom buscar, consultar Baal-zebude? Porque você fez isso, você vai morrer. E ele morreu mesmo. Então, algumas pessoas, elas já ouviram diversas vezes, se você continuar fazendo isso, isso vai te levar à derrota. Se você ceder para isso, você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer. Se você continuar cedendo para a sua carne, você vai morrer espiritualmente. Se você continuar sendo essa pessoa que você tem sido, sua vida não vai longe. Você vai morrer. Você não vai ter vitória. Você não vai ter avanços. Quando chega aquele ponto, Deus vai nos dando oportunidades de mudanças acontecerem. Até que chega um ponto que Deus diz: chega, agora você vai mudar. Chega de ser teimoso, chega de ser dominado por essa fraqueza, chega de viver a sua vida cedendo a todas as pressões. Chega. Eu fico vendo que às vezes as pessoas param assim, o diabo ainda coloca esse pensamento na cabeça delas: ah, mas... nossa, vai demorar demais, está tão bagunçada a minha vida que vai demorar demais para tudo isso ser arrumado. Se você não começar, não é esse o pensamento que as pessoas devem ter. Elas têm que ter o pensamento seguinte: minha vida está bagunçada, está tudo fora de ordem, tudo um desequilíbrio só. Eu tenho o dia que se chama hoje, então todo dia eu vou trabalhar ao máximo, na minha capacidade máxima,
para modificar. As coisas precisam ser modificadas. Eu sei que eu não consigo mudar uma coisa que eu passei uma vida estragando da noite para o dia. Agora, eu vou trabalhar sem retrocessos, eu vou focar nisso. E aí vamos avançando. A única maneira de você botar a sua vida em ordem é investir dia após dia. Porque se você manter aquele pensamento, eu não dou conta, porque dá trabalho demais, mudar dá muito trabalho, reconstruir dá muito trabalho, refazer a minha vida dá muito trabalho. Com esse pensamento, que é do diabo, o diabo traga você de vez. Não, é muito difícil servir a Deus, são tantas coisas. Não, sabe o que acontece? É que muitas pessoas viveram de uma forma tão desordenada uma vida toda, que agora elas faziam coisas que elas nem percebiam que elas estavam fazendo. E à medida que a palavra vem, elas estão percebendo coisas que elas nem viam que elas faziam aquilo. Então parece que é um acúmulo de coisas e muitas mudanças que ela é que são incapazes de acontecer, e não é verdade. Não é verdade. Porque à medida que você começa a praticar, sem desistir, sem retrocessos, e ainda que tenha alguns escorregões, você volta ao lugar que você deve estar. Logo você vai vendo, porque Deus vai te dar graça para isso, vai te dar favor para isso, e logo você vai ver as coisas sendo ajustadas, mudando como elas devem mudar. Acontecendo, porque você, à medida que essa semente que foi plantada dentro de você, que é a semente de Deus, vai sendo regada com a palavra de Deus, ela vai germinando, ela vai crescendo, e a sua cabeça vai mudando, o seu coração vai mudando. As coisas dentro de você vão mudando. Você já vai se encontrar numa situação que você já não vai gostar mais daquilo. Você não vai querer. Mas claro que se você está num lugar, para você chegar, eu estou aqui, para eu chegar lá no banheiro, eu tenho que dar passos. Eu estou aqui. Para eu chegar lá na porta, eu preciso descer a escada e dar passos. Então, para você chegar a um lugar, você precisa dar passos naquela direção. Insistentemente. Se eu quero chegar naquela porta, não adianta eu tentar dar passos para essa direção, para essa porta aqui. Não é essa porta que eu quero aquela porta. Então, se eu quero atingir algo, eu preciso focar naquilo e me dirigir, caminhar para aquela direção. Insistentemente. Quando eu estava lutando usando a minha fé pela cura do Murilo, ele ainda deu crises. Não foi da noite para o dia que eu venci aquela situação. Eu tive que crer e insistir, insistir. Porque muitas vezes a sensação que vinha, que o diabo queria me dar, é que eu é que estava errada. Porque eu estava usando a minha fé e crises estavam acontecendo. Às vezes parecia que eu tinha caminhado e às vezes a impressão que eu tinha é que eu não tinha ido a lugar nenhum. Porque depois de tanto avanço, eu cheia de fé, agora acabou, nunca mais ele vai dar crise. De repente ele dava uma crise. Então aqueles testes foram muito importantes, porque ali eu não retrocedi na fé. Todos aqueles pensamentos contrários não tiveram mais poder sobre mim. Não tiveram poder. Eu não cedi àquela pressão. Eu continuei investindo e crendo que, mesmo em meio à crise, eu dizia, não, mas ele está curado. Essa é a minha fé. Eu trago à existência o que não existe. Ele está curado.
E era a hora que eu ouvia 1000 coisas. Ele não está, ele precisa ser tratado assim, ele precisa daquilo. Eu dizia, ele está curado pela minha fé. Essa é a minha fé. Eu não mando ninguém sair fazendo o que eu fiz. Ninguém nunca vai ouvir, porque eu não sou, eu jamais, não adianta alguém vir me pedir para eu decidir a vida dele, que eu jamais decido a vida de alguém. Até porque toda pessoa que quer que você decida a vida dele, é porque se der errado, ele quer ter alguém para culpar aqui. De jeito nenhum. Não, a mim não. Eu te dou a direção que você tem que fazer. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. E eu assumo, sempre fui de assumir responsabilidade pela minha fé. Sempre. As minhas decisões, eu nunca, pode perguntar a qualquer pessoa, ninguém nunca me viu parar e dizer assim, não, eu estou assim por sua culpa. Imagina. Não, a escolha é minha, a decisão é minha, e é assim, já vivi isso aqui na minha vida, mas eu não fiz isso com ninguém. Porque eu não acredito nisso. Eu não acredito, está aqui, 150 homens com 3 oficiais foram mandados para pegar um homem. E ele foi quando o anjo de Deus mandou, o anjo do Senhor mandou ele ir. E ele não cedeu para nada daquilo. Deus foi com ele, ele estava seguro. Então, eu acredito que quando as pessoas dizem, culpam os outros, é porque elas não querem assumir responsabilidade. Estou dizendo que as pessoas não façam coisas horríveis, mas tem uma coisa que eu posso lhe afirmar. Ninguém tem o poder de destruir com a sua vida se você não deixar. Ninguém. E você não precisa se defender quando Deus está no controle e Ele te defende. Às vezes é comum as pessoas dizerem, eu só me defendi, eu só me defendi. Não, se Deus te defender, você não precisa fazer nada. Deus te justifica, te honra, te levanta, faz o que Ele tem que fazer. Se Deus for com você, acabou. Ele é a sua justiça, Ele é a sua defesa, Ele faz a sua defesa, Ele é o seu defensor, com certeza. Ele vai te defender de qualquer situação. Então, nós temos que estar aqui de forma segura, confiando em Deus, fazendo o que Ele nos mandou fazer, não endurecendo para as coisas que Ele nos manda fazer, aprendendo, nós temos que aprender com os exemplos dos outros, com os nossos próprios exemplos fracassados. Não adianta você viver uma vida amarrado, preso à teimosia ou orgulho, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Quando Deus nos manda fazer algo, nós devemos fazer. Quando Deus nos dá uma direção, nós temos que fazer. Deus te deu uma direção para você fazer algo? Foi igual o Elias. Deus falou, vai lá e fala para ele isso, isso, isso. Acabou. Não há Deus em Israel para você ir buscar em Baal-zebud? Agora você vai morrer. Ele estava falando para o rei, ele sabia que aquilo ia trazer represália para ele, mas ele fez o que Deus mandou ele fazer. E permaneceu seguro. O rei foi contra ele, mas não pôde. E o rei mostrou que ele era o quê? Um cabeça dura. Um sujeito totalmente desajuizado, sem visão nenhuma. Foi buscar no mesmo Deus que não pôde defender o pai dele, por exemplo. Agora, ao invés dele cair de joelhos diante do Deus vivo, ele quer oprimir o profeta, matar o profeta com ódio, porque o profeta falou que ele estava errado. Porque algumas pessoas não suportam ouvir que elas estão erradas. Mas se você está errado, você está errado, você tem que se humilhar, você tem que mudar, tem que trabalhar o que precisa ser mudado, não pode mais ser teimoso, tem que buscar em Deus, tem que destruir os altares da sua vida, tem que trabalhar os pontos fracos, tem que trabalhar essas deficiências, tem que parar de ceder às pressões. E acabou. Se Deus manda você fazer algo,
Se Deus fala com você sobre algo, Ele sabe por quê. Ele trabalha para te abençoar. Deus só trabalha para nos abençoar. Então, quando Ele começa uma obra na vida da gente, Ele espera que cada um coopere com Ele. E o grande problema é que muitas pessoas não têm cooperado com Deus. E nós precisamos cooperar com Deus. Trabalhe os pontos fracos da sua vida. Para de ceder às pressões. Para de buscar socorro fora de Deus. Para de repetir os erros que você já viu que são erros, porque não tem te levado a lugar nenhum. Aprenda com a palavra de Deus. Trabalhe as áreas que Deus tem mostrado a você que precisa de investimento. E você vai ver toda a obra que Deus vai fazer na sua vida, seja qual for a área. Ô, gente, se você tem alguma coisa na sua vida que te aprisione, se livra disso. Se você carrega uma mágoa, se você carrega qualquer coisa, se livra disso. Para de se importar com coisas que não têm importância. Não deixe o diabo fazer isso com você. Quando a gente começa a estudar a palavra, a gente vê que você ficar preso a inimigos, ao que me fizeram, ao que deixaram de fazer. Essa pessoa me ofendeu, aquele lá fez isso comigo, aquele outro fez aquilo outro. Para com isso. Não deixa o diabo fazer isso com você. Não deixe o diabo escravizar você através de sentimentos e pensamentos. Sabe o que Deus tem falado comigo mais? Aquilo que a palavra diz. Cada vez mais você tem que estender a mão e abençoar as pessoas, abençoar os inimigos. Aquele que está escrito lá, que Paulo falou, quem te feriu, pague o mal com o bem, dê a ele comida, dê a ele bebida, abençoe a vida dele. É isso que você tem que fazer. Estenda a tua mão e acabou. Recentemente, Deus me mandou fazer algo muito interessante. Que uma semana antes, se Deus tivesse, um anjo tivesse aparecido para mim e dito aquilo para mim, eu diria: sabe, porque você não é um anjo verdadeiro, você não trouxe mensagem de Deus para mim. Eu estava gravando uns programas, e Deus falou ao meu coração uma coisa muito forte, para eu abençoar determinadas pessoas, inclusive que foram do ministério, que saíram, que abriram igreja, que em algumas situações causaram transtorno, e por várias vezes feriram bastante o meu coração. E Deus falou algo comigo muito forte sobre aquilo. Deus disse para mim que eu abençoasse, e que eu ofertasse um valor no ministério deles. Eu, quando ouvi o valor que Deus me mandou ofertar, eu falei: Senhor, mas... Cheguei a falar com Deus sinceramente: Senhor, sobre a metade do valor. O Senhor disse: não, você vai ofertar esse valor. Pois Deus falou comigo na sexta-feira. Quando foi no domingo, eu estava com isso pronto. Você sabe por quê? Eu não questionei a Deus, porque para a minha carne, era um grande absurdo. Para a minha carne, não era correto nem comigo. Mas eu fiz nos detalhes o que Deus me mandou fazer. Porque Deus disse que eu deveria fazer para algo grande que Ele tem comigo. E era um teste que eu tinha que passar.
Porque Deus vem falando comigo que Ele quer que eu seja mais conhecida pela minha caminhada de amor do que pelas minhas pregações. E sinceramente, Deus vem trabalhando comigo uma área que eu nunca tive nem sequer disposição em investir. Porque o meu temperamento não é voltado para... Eu não sou nada flu-flu, nada. Sou prática, rápida, objetiva e... eu vou e acabou. Não sou uma pessoa de me prender a nada. Não fico. Quando Deus me mandou vir para São Paulo, eu deixei a casa, com os móveis, com as coisas. Levei porretadas 1000, mas não desisti, não saí do lugar que Deus havia me mandado. Os filhos não queriam vir, o Osmar não queria vir. O Osmar não vir naquela época foi um grande desgaste para mim, ele sabe disso. Porque isso deu motivos para as pessoas falarem coisas que eu nunca devi. Então, coisas como eu estava separada, que eu nunca estive na minha vida, que eu havia fugido, coisas desse tipo. E outras coisas piores, naturalmente. Mas coisas como eu estava separada, que eu tinha me separado, que eu tinha vindo, que eu tinha isso e aquilo. E, na verdade, eu estava obedecendo a Deus, esperando que Deus concluísse a obra. Porque quando Deus me mandou vir, eu jamais imaginei, naquela época, que seria duro daquele jeito. Eu achava que ia ser bom, Deus me mandou ir, vai ser uma beleza, tudo vai correr, que é uma beleza. De repente, eu me vi no olho do furacão, o Osmar não quer vir, os filhos não queriam vir, o povo me caluniando, o pau torando de todos os lados. Eu falei, Senhor, o Senhor não mandou ir. Eu achei que ia ser melzinho na chupeta. Não, eu não achei que ia ser melzinho na chupeta. Eu achei que nessa área, ou em algumas áreas, eu não ia passar o que eu ia passar. Pois Deus, eu tive um momento que eu falei, Senhor, o Senhor me mandou ir. Falei, o Senhor me mandou ir. O que é isso? Você ri agora, né? Com essa sua cara redonda, que você sabe o que você fez. Agora ele ri, que acha engraçado. Dá uns petelecos nele depois. Cale-se agora. Agora eu falo. Eu tenho o microfone. Entendeu? Agora ele ri. Mas eu é que sei o meu primeiro ano aqui. O meu primeiro ano aqui. Que batalha que foi. O Osmar não foi correto comigo, os meninos também naquele momento não queriam me acompanhar. Muita gente que eu esperava que estivesse do meu lado naquele momento não esteve. Não estiveram. Deus me deixou passar pelaquela experiência. Que eu tinha que enfrentar. E eu enfrentei, e eu fiquei muito mais forte. Muito mais forte. E estou aqui. Agora Deus me mandou, não essa é uma das coisas que foi muito desafiador para mim, mas eu fiz, está feito, nem está. E foi abençoada demais, e sei que isso, eu ainda não recebi a recompensa que vou receber, porque eu sei, e Deus me mandou fazer algo que Ele sabia que era um desafio muito grande. E eu fiz com muita satisfação, muita paz, muita alegria no coração, assim, de verdade, Deus me deu uma graça, quando Ele, no início, mas de repente aquilo Ele encheu meu coração, e me deu, fiz, e estava pronto, e fiquei feliz da vida, pronto, foi, e nem lembro, está feito. Porque Deus nos testa em coisas, se Deus me mandasse fazer alguma coisa, sabe, as pessoas que estão aí, que só me ajudam, contribuem, que eu amo beneficiar, você não tem galardão.
A verdade é que tem pessoas que se vai abençoar, você não vai ter galardão. Você está plantando uma boa semente, mas não tem, porque é tão fácil abençoar a vida delas. É tão fácil abençoar a Thelma. É tão fácil abençoar a Elines e o Anderson. Eles me dão um suporte hoje nas redes sociais, que sem eles, como é que eu vou viver? Não tem mais, agora não sei como é que eu vivo sem eles, para fazer tudo. Então, como é que não é difícil abençoar pessoas que ajudam e tantos outros que nos ajudam. Mas quando você é ferido, quando é machucado, aí dói. E Deus chega para você e diz assim, você vai fazer isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Deus me mandou abençoar, em nenhum momento me mandou pedir perdão ou coisa do tipo, porque não tinha porquê. Mas se Deus tivesse falado isso comigo, eu teria feito também. Porque eu estava totalmente aberta. Quando Deus falou, está aberto, faço, eu confio, eu simplesmente confio. O que Ele me manda fazer, eu confio. Não mandou, mas se mandasse, eu faria também. O que Ele me mandou fazer, faça isso, abençoe, oferte, e etc. Amém, está feito. Inicialmente, a única coisa que eu falei foi da oferta. Eu falei assim, não dá para ser a metade? Hein? Não, é isso aqui, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Está tudo certo. Então, eu não sei, talvez tem algo na sua vida que é uma fraqueza, tem algo que ainda te pressiona, tem algo que impede algo acontecer, avançar na sua vida, eu não sei, seja o que for. Você tem que aprender a ouvir a Deus, trabalhar a sua vida de forma equilibrada, tudo equilibrado. Quando Deus falou hoje comigo, eu não sei porquê, porque para mim Deus não era para eu contar isso. Hoje, quando eu estava me coisando, o Senhor falou, hoje na abertura do programa, da jejum, eu quero que você dê esse testemunho. Tanto é que eu demorei para falar, porque aqui, falando com você, eu busquei confirmação. Deve haver um propósito nisso. De eu contar, dar esse testemunho pessoal na sua vida, para você. Faça bom uso do que Deus está te dando. Bom uso da palavra, bom uso da mensagem. Eu não sei o que você vai fazer com o que você está recebendo, mas faça bom uso, porque eu te asseguro que vai voltar em benefício para a sua vida. Amém? Coloque-se em pé com o seu propósito na mão. Coloque no seu coração e faça primeiro uma oração ao Senhor, do fundo do seu coração. De tudo que você ouviu, e eu espero que você tenha entendido. Abra o seu coração para Deus. Quebrante o seu coração. Chega de viver nos extremos. Chega de viver uma vida bagunçada e desorganizada. Chega de viver repetindo os mesmos erros. Chega de ceder às fraquezas. Chega de ceder às pressões. Chega de teimosia. Chega de orgulho. Chega de sentimentos nocivos. Chega de buscar quem tem razão. Eu tenho razão. Eu quero ter razão. Eu tenho razão. E eu vou sustentar que eu tenho razão. Ei, você precisa ser abençoado. Você precisa ser abençoado por Deus. É disso que você precisa. Ser abençoado. E às vezes abençoar as pessoas que você ama, orar por elas,
verdade tem. Mas os passos de fé que Deus espera de nós são aqueles que faz a sua carne gemer. Observe se você ainda tem altares na sua vida, você tem ido até Ecrom, consultar Baal-Zebude toda vez que você tem aflição na sua vida. Eu não sei se caso você tenha chegado depois, ouça de novo depois essa mensagem do início até agora. Porque Deus está falando algo muito importante conosco aqui hoje. Antes de você levantar o seu propósito ao céu, o que essa mensagem mudou em você? Aconteceu alguma coisa? Você viu algo? Algo mudou aí? E eu vou dar um momento, porque essa oração que você está fazendo, você e o Espírito Santo, faz toda a diferença. É aquela que o Espírito Santo está falando lá no seu íntimo, e às vezes a gente está até assim, não Senhor, mas isso, não Senhor, o Senhor está dizendo, não, me ouça, me obedeça, porque se você me obedecer, eu vou te abençoar. Se você entender o que eu estou falando, eu vou te abençoar demais. Eu estou te levando para um lugar de equilíbrio, para uma maturidade. Você tem estado nos extremos. Você ainda é controlado pelas suas fraquezas. As pressões fazem você ceder. Você tem repetido erros que eu já falei para você, para. Você está guardando coisas que eu já mandei você jogar fora. Você está mantendo coisas que eu já falei para você abrir mão. Você está num lugar que eu já mandei você sair. Eu mandei você ir lá fazer algo, mas porque é difícil para a sua carne e você não fez. E eu estou mandando você fazer para eu poder te abençoar. Fale com o Espírito Santo, em todos os lugares. Esqueça tudo, ligue o seu pensamento no céu. Com o seu propósito no coração, a sua mente ligada. Fale com Ele agora. Dai-me um coração para que eu possa te adorar. Um coração cheio de amor, em que eu possa te agradar. Quero te dar minha vida, em troca peço a tua, para que estejas em meu coração. Senhor, te adoro e te quero, a ti eu amo e venero, por isso estou aqui a lhe pedir um coração contrito, um coração amigo, um coração segundo teu coração.
Ó Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem lutado para nos levar para um lugar alto. E cada dia que passa, o Senhor me assegura mais isto. O Senhor tem um chamado alto para nós. E todos aqueles que ouvirem a sua voz e perseverar no Senhor serão grandemente honrados e abençoados. O Senhor tem insistido com mensagens que nos ensinam a ouvir a sua voz e chegar onde o Senhor quer. Muitos de nós vivemos uma vida durante anos bagunçada, fora de ordem. E isso é fruto de uma mente bagunçada, de toda uma construção mental bagunçada, de fortalezas que foram construídas ao longo do tempo e que precisavam ser demolidas. Hoje, coisas que antes nos importunavam tanto, já não importunam mais. Nos pesavam tanto, já não pesam mais. Porque essas fortalezas foram quebradas. Mas muitos ainda mantêm fortalezas em suas mentes, que são pensamentos estabelecidos, uma linha de pensamento que só tem levado à destruição. E eu oro para que essas fortalezas sejam quebradas. Toda essa linha mental, que é como uma fortaleza, que ela não pode atravessar, ir para o outro lado, porque existe essa barreira, essa forma de pensar, essa mentalidade que tem só arruinado com a vida dela. Porque uma vida bagunçada é fruto de uma mente bagunçada. Quando uma pessoa tem uma vida desorganizada, é porque ela tem um problema na mente. E eu oro para que essas fortalezas sejam quebradas. Eu não sei o que essa pessoa carrega dentro dela que precisa ser demolido hoje. Uma forma de pensar e de reagir na vida que tem mantido ela no mesmo lugar, não importa quanto ela ouça a mensagem, ela não consegue ultrapassar essa barreira. Mas que hoje tudo isso seja destruído, que mentes sejam repreendidas, libertas, essas mentes oprimidas, esses corações amargurados, essas vidas dominadas por fraquezas, essas vidas que são completamente controladas por suas fraquezas, eu repreendo em nome de Jesus agora. Essas pessoas que cedem às pressões o tempo todo, que estão repetindo os mesmos erros, ano após ano, dia após dia, eu ordeno o diabo que tem controle sobre essa mente, sobre esse coração, que montou na vida dessa pessoa uma linha, colocou uma linha de pensamento, que se tornou uma fortaleza. Eu te dou uma ordem, saia em nome de Jesus. Eu dou uma ordem, que toda fortaleza mental seja quebrada agora, destruída, em nome de Jesus. Seja qual for, seja destruída. Tudo que tem impossibilitado essa pessoa de avançar, amarrado ela no mesmo lugar, saia da vida dela em nome de Jesus. Todas as amarras sejam tiradas, algemas, correntes, sejam quebradas agora. Todas as correntes da religiosidade, do emocionalismo, caiam por terra. Todas as barreiras sejam arrancadas agora em nome de Jesus. Essas fortalezas, essa fortaleza mental que escraviza essa vida, que a mantém na derrota e sobre o domínio do mal, eu dou uma ordem, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo domínio mental, emocional, todo esse controle diabólico, eu não estou pedindo, eu dou uma ordem, diabo, que ainda controla essa mente, esse coração, eu te dou uma ordem, saia, em nome de Jesus. Essas fraquezas, essa inconstância, esse domínio mental, emocional, sentimental, esse desequilíbrio,
essa religiosidade, esse emocionalismo, sentimentalismo, amargura, sentimentos vários, saiam em nome de Jesus, caiam por terra agora, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus Cristo. Onde tiver um mal aí, você que vem arrastando essa pessoa para o buraco, não é falta de igreja, não é falta dela ouvir a palavra, não é falta de um monte de coisas, é porque você ainda tem domínio sobre a mente dela. É uma fraqueza, é um desânimo, é uma moleza, é um domínio. São altares que foram levantados na vida dela. Desaloja agora, vai desalojando agora. Eu ordeno que esses altares sejam quebrados agora, que essas fortalezas venham cair por terra, sejam demolidas agora, em nome de Jesus Cristo. Todo o mal que oprimia essa vida, todo o mal que vem oprimindo essa vida, desaloja da vida dela, esse demônio que leva ela a viver uma vida desequilibrada, todos esses desequilíbrios, ela vive de forma desequilibrada, é um desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional, desequilíbrio na própria fé, desequilíbrio na vida em geral. Eu ordeno que esse mal saia em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que sabe qual é a área desequilibrada da sua vida, expulsa o mal dessa área da sua vida. Demônio da indisciplina, da inconstância, vai saindo da vida dela em nome de Jesus. Vai saindo agora, vai saindo. Espírito de enfermidade, de opressão, enfermidade na mente, no coração, na vida, vai desalojando da vida dela agora. Domínio mental, domínio emocional, domínio sobre a alma, sobre o espírito, sobre a vida dela, vai desalojando agora. Esse domínio sobre as finanças, sobre a vida sentimental. Ela é uma pessoa desequilibrada nas finanças, desequilibrada na vida sentimental, desequilibrada emocionalmente, desequilibrada com a comida, desequilibrada com o sono, desequilibrada com as emoções. Ela é completamente desequilibrada, vive numa sensibilidade, vive se ofendendo, vive magoada, é maliciosa, desequilibrada, é maliciosa, descontrolada, é teimosa, é orgulhosa, é perturbada. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Todo mal que tem tido controle sobre a vida dessa pessoa, vai desalojando da vida dela agora, vai desalojando dela agora em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Você que sabe qual é a área da sua vida que é desequilibrada, é hora de você mandar sair agora. Fala, essa área na minha vida é desequilibrada, sai da minha vida, demônio. Sai da minha vida. Se você é uma pessoa teimosa, orgulhosa, se você é uma pessoa que é rancorosa, você precisa expulsar esses sentimentos diabólicos da sua vida agora. Se você sente que há fortalezas na sua mente, você precisa agora, no nome de Jesus, demolir isso tudo. Se você é uma pessoa totalmente controlada por uma fraqueza, e você cede a todas as pressões, é hora de você dizer, chega, em nome de Jesus. Você sabe que faz tempo que você está repetindo erros que só tem roubado o melhor na sua vida. Então está na hora de você ordenar mal, demônio que tem atuado na minha vida nessa área e tem me levado a repetir os mesmos erros. Saia da minha vida! Em nome de Jesus. Se você está aí enquanto eu oro, você não se sente bem e sente que não está conseguindo sozinho, não só os daqui que estão aqui comigo, mas os que estão aí, acompanhando agora as igrejas, os obreiros se posicionem não somente aqui, mas em todos os templos agora, e olhem isso. Se há alguém que não está conseguindo sozinho, então levanta a sua mão para que o obreiro vai impor as mãos e ajudar você, porque às vezes a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa de alguém que concorde com a gente precisa de alguém para a gente confessar, para a gente que vai estar conosco, que vai nos apoiar, nós precisamos. Então você está aí sozinho, você não está conseguindo, bicho, eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda, levanta a mão alto que o obreiro vai até você. Lá no fundo eu vejo alguém,
lá no fundo. Por favor, os obreiros sejam rápidos nisso. Aqui na frente eu vejo alguém. Cadê os obreiros para me ajudarem? Com essa gentileza, por favor. Em nome de Jesus, aí nos templos também, é momento de você, se não há obreiros suficientes nos templos, então que essas pessoas não estão bem, venham para frente para que o pastor possa orar e estender as mãos e libertá-las, ajudar a libertá-las agora no nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, se você não se sente bem, mantenha sua mão erguida, para que o obreiro encontre você agora. Tem 2 pessoas de cá, e você, não estou bem, bispa, não me sinto bem, eu preciso de ajuda nesse momento. Então, você vai aguardar, e se o obreiro não te achar, você volta a levantar a mão, que o obreiro vai até você, vai ajudar você, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, vai passando do teu sangue sobre o teu povo agora. Vai passando do teu sangue agora, vai passando do teu sangue agora, vai passando do teu sangue agora, vai passando do teu sangue sobre o teu povo agora, e toda força do mal que vem atuando na vida dessa pessoa, legiões de demônios, casta de demônios, potestades de demônios, falanges de demônios, espíritos do inferno, que vem cegando, perturbando, oprimindo, escravizando, dominando essa vida, essa mente, esse coração, vai desalojando agora, vai desalojando da vida dessas pessoas agora, vai desalojando dessas mentes, desses corações, vai desalojando da alma, do espírito, da mente, dos pensamentos, dos sentimentos, esse domínio mental, essa escravidão mental, essa possessão, desaloja agora. Casta de demônios, você que assombra essa vida, você tem martelado pensamentos diabólicos na cabeça dela, você vem martelando, você vem dominando, escravizando, e ela não tem paz, ela não tem sossego, é você que vive martelando a mesma linha de pensamento e sentimento, escravizando, dominando a vida dela, ela não tem controle, ela vive desequilibrada, repetindo os mesmos erros, oprimida, perturbada, desaloja desta mente, deste coração, e saia em nome de Jesus agora. Espírito de enfermidade do corpo, da alma e do espírito, desaloja dessas vidas, desaloja agora. Eu dou uma ordem em nome de Jesus Cristo, e saia em nome de Jesus. Todo domínio do mal, eu ordeno, caia por terra agora. Todo domínio na vida dessa pessoa, todo domínio na casa dela, na família, vai desalojando e saindo agora em nome de Jesus. Todo domínio satânico, demoníaco, saia em nome de Jesus. Saia agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, vai materializando os projetos, vai materializando as mudanças, vai materializando agora, Senhor, vai materializando na vida dessa pessoa tudo que ela colocou para ser mudado. Muda a vida dela, muda a mente dela, muda o espírito, muda, meu Deus, muda, Senhor. Entre em ação na vida dela agora, ó Deus Todo-Poderoso, vai entrando em ação agora, em nome de Jesus. Peça para Deus entrar em ação na sua vida. Se alguém ainda ficou sem receber a oração, você pode pedir que o obreiro vai orar por você. Se você veio até aqui, você ainda quer, não, bispo, eu estou esperando a oração, é só você erguer a mão que o obreiro ora por você e vai ajudar você, em nome de Jesus Cristo. Não saia sem se sentir bem e buscar ajuda. A igreja é um pronto-socorro espiritual, é onde você busca ajuda e Deus opera. Então, Senhor, entre em ação agora, faça a obra, meu Deus, na vida de cada um agora. Eu peço socorro, eu peço libertação, eu peço mudanças agora. Nós apresentamos os nossos propósitos, o nosso propósito, levanta ao céu agora, Senhor.
Senhor, eu não sei o que significa essa situação na vida dessa pessoa. Eu não sei o que significa essas 3 situações na vida dessa pessoa. Eu não sei, ó Deus Santo Todo-Poderoso. Mas nesse momento, eu peço que o Senhor venha dar vitória e libertar cada pessoa. Eu peço que o Senhor faça essa obra agora. Essas 3 situações. Liberta, Senhor. Dá livramento, Senhor. Responde, Senhor. Muda essa situação, ó Deus Todo-Poderoso. Muda, Deus. Muda, Deus. São 3 situações que estão na vida dessa pessoa, que precisam ser mudadas. Muda, meu Deus. Muda, Deus Todo-Poderoso. Socorre o teu povo. Responde. Materializa a bênção. Materializa o livramento. Materializa a resposta. O socorro. O milagre, Deus. Em nome de Jesus. Mostre para o Senhor essas 3 situações e diga: Deus, eu não vou levar para 2016 essas situações. Eu não aceito isso na minha vida. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu não vou mais conviver com isso. Eu quero, meu Deus, ver isso fora da minha vida. Me dá esse livramento, Jesus. Fala isso com Deus, me dá esse livramento. Eu preciso que o Senhor venha e me socorra. Me dê o livramento. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode, Senhor, agir nessa área se não for o Senhor. Ninguém pode fazer se não for o Senhor. Faça por mim, Deus Santo. Entre em ação e me liberta disso. E me dê essa resposta. E me socorra. Materialize essa bênção. Traga à existência o que não existe na minha vida, Senhor. É para a glória do teu nome. Traga à existência. Em nome de Jesus. Para a direção onde você precisa que algo aconteça, que Deus visite aquela pessoa, visite aquela situação, visite aquela questão. Estenda a sua mão agora, em nome de Jesus, e ordena a bênção lá. Ordena agora, no nome de Jesus. Diga: Deus, haja naquele lugar, haja nessa questão. Ora com a força da sua vida, com toda intensidade, com toda energia e força. É hora de você ser altamente energético, cheio de vida e de poder, e estender as mãos com toda a força e dizer: Deus, Santo Deus, me responda, abençoa aquele lugar, abençoa minha família, abençoa minha casa, o meu trabalho, abençoa aquele lugar, muda essa questão, haja nesse problema, muda essa situação na minha vida. Oh meu Deus, visita aquele lugar, visita essa questão, visita agora com o milagre, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. É para a glória do teu nome, meu Pai. É para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Em nome de Jesus. Primeiro nós vamos fazer juntos. Depois nós vamos fazer de uma outra maneira, com seu concordante pessoal, no nome de Jesus. Ó Deus Santo, neste momento, nós, na mesma fé, no mesmo Espírito, nós concordamos com todas as orações, clamores, mudanças, milagres, transformações. Nós concordamos que as 3 situações da vida dessa pessoa já foram definidas, mudadas, respondidas. Nós concordamos com a vitória, com o milagre, com a solução, com as definições, com as respostas, e nós ligamos aqui na terra todas essas vitórias e livramentos para que sejam ligados no céu, e desligamos essas 3 situações agora, em nome de Jesus Cristo, aqui na terra, para que elas sejam desligadas no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Agora eu vou pedir para você que tem o seu concordante,
pessoal, que pode ser seu marido, sua esposa, um filho, ou mesmo um amigo, amiga, o obreiro da sua confiança, que você costuma desabafar. Eu quero que você pegue e concorde. Agora, só você e essas pessoas, talvez é a família toda, e você, que estão todos no mesmo espírito, todo mundo voltado para a mesma direção, que não tem divisão, porque não pode ter divisão. Deus não opera onde há divisão. Então, sem divisão. Então, agora eu quero que vocês concordem com uma mudança radical na vida de vocês, uma mudança radical na sua vida. Uma mudança radical. Se você estiver sozinho e você quer um obreiro para concordar com você, o obreiro, eu queria pedir que fosse até essa pessoa e concordasse com ela, com a vitória dela, ou você mesmo saia do seu lugar e vai até o obreiro para ele concordar com você. Você não fica sozinho não, porque você não tem que estar sozinho, de jeito nenhum, não tem que estar sozinho, você não tem que estar sozinho. Você tem alguém junto com você para concordar. Agora, em nome de Jesus, sem barreira, em nome de Jesus, sem barreira, Senhor, eu concordo com a vitória dessa pessoa, eu concordo com a vitória da nossa família, eu concordo, meu Senhor amado, eu concordo nesse momento, em nome de Jesus. Talvez você está aí sozinho, você pode ser solidário, ir lá e concordar com alguém que você nem conhece, mas você quer a vitória dele. Então, em nome de Jesus, oh meu Deus, nós oramos forte agora, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer em nosso favor. Faça em favor da tua igreja, faça em favor da família, faça em favor do trabalho, faça, meu Deus, opera uma mudança radical. Oh meu Deus, opera uma mudança radical, meu Deus. Oh Deus de Israel, opera uma mudança radical na vida do povo do ministério Mudança de Vida. Opera uma mudança radical na vida de todo o nosso povo, na vida de todo o ministério, na vida de todos que estão conosco agora, nesta fé. Eu concordo com a vitória de todos que estão pela internet, eu concordo com a vitória de todos que são do ministério Mudança de Vida, eu concordo com a vitória. Sinta-se agora abraçado, como se o Espírito Santo segura na tua mão. Eu seguro pela fé em Espírito na tua mão. Eu concordo com a sua mudança, com o seu milagre, em nome de Jesus. Agora todos recebam a vitória nesse segundo jejum do propósito da mudança. Recebam o milagre, recebam a vitória, recebam a restituição, a restauração, recebam o que você veio buscar, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, eu ordeno, eu profetizo, eu declaro, eu tomo posse, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus, amém. Diga para essa pessoa que você estava com ela: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo. Abençoa alguém agora. Diga para essa pessoa: abençoa a sua vida. Eu te abençoo. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Tenha essa disposição de ir lá e dizer: eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Todo o nosso povo, todos que estão conosco, eu te abençoo no nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor e a minha bênção em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo.